Estamos de volta com Na Roda dos Esclarecedores. Bem, já estamos de volta com o programa Na Roda dos Esclarecedores. Tema de hoje, para você que ligou seu rádio agora, é Cosmovisão Cristã. E os nossos debatedores, pelo Google Meet de São Paulo, pastor Carlos Oliveira, da Igreja Batista, e também pelo Google Meet lá da Paraíba, o nosso querido amigo e professor Jean Cordeiro, da Igreja Reformada Congregacional Monte das Oliveiras. Bem, o tema de hoje é Cosmovisão Cristã, tem muita coisa ainda para a gente tratar. Finalzinho do bloco passado eu encerrei com o pastor Jean, falando inclusive sobre essa perspectiva de que todo cristão, na verdade, ele precisa de alguma forma ter também uma cosmovisão cristã. Eu quero ouvir o professor Carlão agora, o pastor Carlos Oliveira, e pastor, a minha pergunta para ti é o seguinte: por que aumenta o número de cristãos sem uma cosmovisão consistente? Eu sei que você já deu uma pincelada sobre isso, mas se você pudesse detalhar um pouquinho mais em relação a esse crescente de cristãos que, na verdade, a gente percebe não ter uma cosmovisão consistente. Eu responderia essa pergunta de forma bem, digamos, expositiva até, e eu acrescento a ideia de que não há essa cosmovisão muito bem elaborada mediante 3 fatores principais, tá, para uma cosmovisão saudável. A primeira questão é a capacidade de explicar bem a realidade, né? É fundamental nós termos uma concepção do real para que a gente possa ter uma certeza maior daquilo que nós apresentamos. Como, por exemplo, a criação, tá? Nós observamos logo no início, no primeiro texto bíblico, que a criação ela é interagida de forma precipitada dentro de alguns meios religiosos, por mera tradução. Nós já falamos em outros programas a importância referente à questão dos originais. Quando nós falamos no princípio, nós temos uma conotação completamente equivocada com relação a um princípio Deus criou. Porém, quando nós observamos dentro de uma visão mais clara e mais realista do fato, nós tiramos essa ideia de no princípio e colocamos o correto, que é em um princípio. E nós sabemos que o princípio de todas as coisas é Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, como diz a própria Bíblia já no Novo Testamento, como contexto para essa alusão. Então, quando nós temos a ideia de que em um princípio todas as coisas foram feitas, ou seja, diferente de Barashit, que é no princípio, vem Bereshit, que é em um princípio, e não são todas as Bíblias que nós encontramos esse termo em um princípio, mas temos algumas traduções bíblicas que usam esse termo e que está correto. Então, quando nós temos uma concepção da realidade de que em um princípio, ou seja, em Deus, todas as coisas foram feitas, nós temos uma condição de apresentar o próprio Deus de maneira mais acertada, mais clara, mais real. Não numa ideia que vai dar brechas, como, por exemplo, ao criacionismo, a teoria do intervalo, como, por exemplo, e nós observamos muitas pessoas entendendo que um meteoro, por exemplo, que destruiu os dinossauros, vamos entrar nesse aspecto, é uma referência ao anjo de luz, que a igreja, de um modo não geral, dá o nome de Lúcifer, que é um nome que não aparece na Bíblia, tá? Em função de ser um anjo de luz e coisa do tipo. Então nós percebemos vários equívocos referente a essa ideia. Então, quando nós não temos uma condição de ter uma visão racional dos fatos, nós criamos fantasias e acabamos dizendo coisas que a Bíblia não nos diz, não nos apresenta. Então, essa capacidade é fundamental de explicar bem a realidade. Um outro fato importante é a capacidade de ter de ser vivida na prática, de ter uma vida de fato prática com relação àquilo que crê, não de forma relativista, não de um uso do relativismo, onde as pessoas, em alguns casos, tendem a uma maneira de ser num determinado ambiente, já num outro ambiente elas tendem de ser diferente. Então, isso deve ser observado e não relativizar. E isso ocorre nos dias de hoje, referente à própria teologia, quando nós abordamos a forma liberal dessa teologia. Eu não sei se eu estou sendo claro, como, por exemplo, hoje nas igrejas existe de forma abissal o universalismo. E o universalismo ele está abrangente tanto em igrejas reformadas, como igrejas pentecostais, como igrejas neopentecostais. E eu posso dar exemplo em todas elas. Nós tivemos, em alguns anos atrás, em uma igreja reformada, presbiteriana, onde que são independentes, é claro, e uma de suas congregações, eles aderiram à prática do casamento homoafetivo.
E isso não saiu de bons olhos ao Supremo Concílio Presbiteriano, tanto que enviaram pessoas lá para tratarem a questão. Conclusão, a igreja, que era independente, permaneceu com aquilo que acreditava da possibilidade do casamento homoafetivo, e o Supremo Concílio Presbiteriano teve que excluir. Isso numa igreja reformada. Em igrejas neopentecostais, o afã do interesse dos líderes com relação às práticas materialistas, o relativismo, onde o importante é ter uma situação financeira próspera. E quando nós observamos no contexto pentecostal, da hipocrisia religiosa, de uma prática onde ela é subvertida, onde em um ambiente eu apresento uma característica cristã e essa mesma pessoa em um outro ambiente apresenta características que não condiz com a palavra. Então, em todas as vertentes, quando essa prática de cosmovisão não é vivida de fato e quando não há uma visão elaborada da cosmovisão, as pessoas tendem a ter práticas como essas. E o fundamental, como terceiro ponto, uma cosmovisão ela deve ser coerente e não usando desse relativismo, desse dualismo. Coerência, quando eu digo principalmente com o texto bíblico. E entender que o mundo ele está em evolução sempre. E de um contexto mais histórico, nós observamos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que o próprio povo de Deus sofreu muito com relação a essa cosmovisão. Nós observamos que o povo hebreu, quando estava no Egito, eles tinham uma visão de mundo. A partir do momento que eles são resgatados, que eles saem com liderança de Moisés e vão para a terra prometida, para Canaã, nós observamos que no meio do percurso, a cosmovisão do povo já tinha mudado. Ou seja, eles estavam enxergando uma visão de mundo completamente diferente. Enquanto eles estavam escravizados, eles estavam esperando o cumprimento da promessa, para que Deus os libertasse. Quando eles estavam no deserto, a cosmovisão foi alterada, e eles começaram a sentir falta de cebola. Então vocês observam essa ideia de relativismo. E já no Novo Testamento, já no período interbíblico, podemos dizer assim, nós observamos a diáspora, quando os hebreus eles começam a se espalhar pelo mundo. Por quê? Porque quando eles foram cativos para a Babilônia, depois quando o exército medo-persa conquista os babilônios, e Ciro, como Dário, como Xerxes, eles dão essa legalidade deles voltarem para a sua pátria, muitos não queriam voltar. Por quê? Porque eles já tinham uma cosmovisão diferente, eles já estavam bem onde estavam, tão bem que para eles era mais importante estar bem aonde estavam do que voltar para a sua nação, que é o que aconteceu, das dificuldades que Neemias e Esdras encontraram para erguer o templo e trazer a nova ideia de nação. Então é bem complicado e quando nós temos essa ideia bem clara em nossa mente, nós conseguimos ter uma cosmovisão de forma mais racional, digamos assim, e acertada. Muito bem, o tempo realmente passa muito rápido, mas obrigado aí, pastor Carlão, pelo posicionamento. Eu vou voltar aqui com o reverendo Jean. A gente não pode falar sobre cosmovisão e não falar sobre missiologia. E a pergunta para ti, Jean, é se a missiologia ela pode ser separada da cosmovisão. Bom, essa é uma pergunta muito interessante, quero dizer que até boa para nossos dias. A palavra missiologia, né? Logia, estudo de missão, a pessoa que vai levar o evangelho em determinado lugar, que nunca foi, que possivelmente nunca ouviram o evangelho, unir com cosmovisão. Então, a missiologia pode ser separada de cosmovisão? Não pode. Justamente por quê? Porque todos, como já disse, temos uma cosmovisão. Seja arminianos, ou calvinistas, todos têm uma cosmovisão. Embora difiram um do outro, todos têm sua visão de mundo. A missão envolve uma cosmovisão. Isto por quê? Quando vamos pregar a alguém, mostramos o ponto de vista que cremos. Dizemos, esse mundo está perdido, está preparado para a destruição, conforme diz a Bíblia. Então, para todo caso, é bom termos uma boa cosmovisão bíblica, como o reverendo Carlos diz, baseada na Bíblia, porque o mundo tem muitas cosmovisões. Se nós formos para o islamismo, tem a cosmovisão deles. Se nós formos para o budismo, o espiritismo,
E falando de espiritismo, agora me fez lembrar uma certa passagem que aconteceu com o meu pastor, considero como o meu pastor. Ele disse que uma certa feita, dialogando com um rapaz que também eu conheço, o pastor, falando sobre cosmovisões, justamente isso que nós estamos falando aqui. E ele indagaram um ao outro o que eles viam no mundo, como eles viam o mundo. E meu pastor, claro, falou, por ser um homem reformado, por ter lá sua visão, que eu aprendo muito com ele, é uma pessoa que tem um grande conhecimento, falou de sua cosmovisão, e então perguntou para o espírita como ele via. E ele assim disse, esse mundo é um paraíso, esse mundo é um paraíso. E nós não sabemos que esse mundo não é um paraíso. Nós sabemos que existia um paraíso, e que lá foi colocado o homem, ou seja, Adão, e também lá ele pecou, e de lá foi expulso. Então, consequentemente, por conta disso, toda a nação humana, envolvendo também todo o globo, veio a sofrer as condenações de Deus. Então, já que não podemos desvincular missão e cosmovisão, nós podemos fazer uma boa missão com uma boa cosmovisão. Como é que nós vamos fazer isso? Se esmerando mais no estudo da palavra de Deus, buscando mais conhecimento. E eu quero abrir aqui um parêntese, até para estar dando, pastores, uma grande dica de livro são livros muito bons. Eu quero mencionar apenas um, que é o livro Verdade Absoluta, de Nancy Pearce. Um livro de uma mulher que... Sim, da CPAD. Conheço. Inclusive, eu creio que o reverendo aí tem, sim, eu conheço, a biblioteca do reverendo é muito grande, e que esse livro fala de uma mulher que cresceu lá no cristianismo, que depois veio abandonar a fé cristã, mas que depois voltou. E esse livro é muito bom, porque aborda muitos temas que eu não quero estar aqui me aprofundando. E existem alguns outros livros, creio que também o nosso escritor, irmão reverendo Carlos, aí logo mais estará com obra dessa, se assim for da vontade de Deus. Mas então, nós podemos fazer uma boa cosmovisão baseado naquilo que nós estudamos. Tem muitas pessoas boas que abordam o tema, por isso devemos estudar cosmovisão. Devemos buscar ter uma visão de mundo bíblico. Por quê? Porque o mundo tem a visão dele. Como eu falei, só para me findar, como eu falei na minha última palavra, todas as vezes que nós vamos pregar para alguém, nós falamos daquilo que cremos, daquilo que vimos, e isto é baseado na Bíblia. Então já imaginou se nós não temos uma cosmovisão cristã, bíblica, fundamentada na Bíblia? O que é que nós vamos ensinar? É aquilo que nós ouvimos por aí, Jesus te ama, ele tem um plano para você, mas o foco, a mensagem principal do Evangelho, nós não ouvimos. Bem, nós só temos aí 6 minutinhos para encerramento do programa. Antes eu gostaria de ouvir ainda o pastor Carlos. A gente falou aí sobre o cristão, né? Como se o cristão, na verdade, ele deve de alguma forma ter também esse olhar para essa cosmovisão. Agora, a pergunta é dentro de um olhar do próprio Deus, né? Qual é a ideia de Deus, pastor Carlão, na cosmovisão cristã? E aproveitando já que a gente está no encerramento, já faltando poucos minutos, eu já te faço uma outra pergunta. A cosmovisão cristã é um sentido para a vida universal? Qual a problemática da busca do sentido da vida? Eu sei que são 2 perguntas numa só, mas devido ao tempo aqui, se você tentar conseguir resumir, ajuda muita gente aqui, tá? Colossenses capítulo 3, versículo 4, sou apaixonado pelo livro de Colossenses, pela sabedoria que lá contém, nos diz o seguinte, Colossenses 3, verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando ele se manifestar, o escritor diz, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Eu gosto demais desse texto. Charles Dickens, um escritor muito, muito prolífero, ele nos tem uma frase que diz que o homem tem um grande vazio na alma, e esse vazio é do tamanho de Deus. Tá? Com relação à vida futura, a essa ideia
do significado da vida, nosso problema, o problema do homem de modo geral, é que ele busca sentido para a sua vida nele mesmo. E não está correto. O sentido da vida não está em mim. O sentido da vida está em Deus. Porque em Deus nós descobrimos a nossa origem, em Deus nós descobrimos a nossa identidade, em Deus nós descobrimos o nosso propósito, em Deus nós descobrimos a nossa importância, e em Deus nós temos já a informação do nosso destino. Então, a visão cristã com relação à ideia de sentido da vida, ela é muito clara e muito bíblica. O cristão, ele não pode esperar simplesmente para este mundo. Tem uma frase de Ricardo Gondim, muito antiga, que eu ouvi há uns 15 anos atrás. E claro, eu entendo que Ricardo Gondim hoje defende algumas teses um pouco diferentes daquilo que nós entendemos, como, por exemplo, ele defende o teísmo aberto. Mas Ricardo Gondim, ele tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte, que nós temos que viver a nossa vida material como se Jesus não voltasse nem tão breve. Em contrapartida, nós temos que viver a nossa vida espiritual como se o Senhor viesse agora. E isso, infelizmente, tem sido esquecido por nós cristãos, ou por alguns de nós cristãos. Então, a cosmovisão cristã é fundamental para nós termos uma ideia, uma visão com relação ao sentido da vida para o nosso futuro, como indicativo das boas novas que está para vir, e nós sabemos perfeitamente que brevemente nós estaremos com o Senhor na eternidade. E a cosmovisão cristã, ela nos apresenta esse percurso, esse caminho, juntamente com a sua palavra, com a Bíblia, com a palavra de Deus. Para a gente encerrar aqui na nossa programação, já te agradecendo, reverendo Jean, tem uma última pergunta para você. Quais são os impactos de uma cosmovisão equivocada na pluralidade religiosa? Nosso tempo está bem limitado, 3 minutinhos só para o encerramento, então eu gostaria de já ouvir teus agradecimentos finais e dentro de 1 minutinho conseguir responder essa pergunta para a gente poder fechar com chave de ouro aqui o nosso programa. Quais os impactos de uma cosmovisão equivocada na pluralidade religiosa? Bom, primeiramente eu quero agradecer a todos pelo convite que a mim foi feito. E agradecer a todos de Imperatriz, Maranhão, por esse privilégio de estar expondo as escrituras, por assim dizer, abordando o tema cosmovisão. Então, qual é o problema nisso? O problema, como eu falei, é que uma má cosmovisão, ela leva a igreja para o que como é que eu posso dizer? Para um tipo de evangelismo que não tem nada a ver com a Bíblia. O problema da cosmovisão, e isso existe muito dentro das igrejas, como nós já falamos, isso também eu atribuo a muitos pastores por não abordar esse tema, fazer isso que nós estamos fazendo, estudar, como eu já falei, tem muitos livros que nos ajudam nesse tema, é que quando não se estuda a cosmovisão, como também eu falei, o remanescente novo, aqueles que ficam, aqueles que vêm para o nosso meio, aqueles que são alcançados pela graça de Deus, eles vêm com uma cosmovisão totalmente diferente daquilo que a Bíblia Sagrada diz. Levando em consideração que são neófitos, novos na fé, eles vêm com aquele conceito que viviam. E entrando agora na igreja, sem um novo conceito de cosmovisão, muitas pessoas ficam por muito tempo. Eu quero usar a minha pessoa, quero dar o meu exemplo. Por muito tempo, eu vivi em uma denominação que não abordava esses temas aprofundadamente. E quando eu vim para uma igreja reformada, não digo diretamente igreja reformada, existem outras igrejas de linhas diferentes que abordam o tema e temos livros na CPAD que são de suma importância. Mas quando eu vim, eu fiquei um pouco pasmo quando eu conheci a cosmovisão e outras linhas doutrinárias dentro da igreja. Então, o problema é não saber abordar, e o impacto é que cria cristãos com pontos de vista totalmente distorcidos. Muito bem, obrigado, viu, Jean, pela tua participação no programa. Pastor Carlão, 30 segundos só para agradecer, deixar tuas redes sociais, nosso tempo está praticamente estourado. Obrigado mais uma vez pelo teu carinho. Pastor Loran, eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer servir. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida do meu amigo reverendo Jean Cordeiro, a todos os irmãos de São Luís, de Imperatriz, a todos os irmãos do estado do Maranhão e todos aqueles que nos assistem. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Abraão, que está em Londres. Deus permitindo, estaremos lá ainda esse ano, se a pandemia nos permitir.
E quero também mandar a paz para uma amiga, a irmã pastora Kilce Polanco e Ruth Capelã, que estão em Nova York, estão acompanhando também a programação. Deus abençoe a todos. E sempre a minha família que sempre está comigo, me apoiando e orando por mim. Deus abençoe a todos e sempre é um prazer. Meu canal no YouTube, canal Pergunte ao Carlão. Irmãos que desejarem se inscrever no meu canal, só colocar lá, Pergunte ao Carlão, e vai aparecer lá no YouTube o meu canal. Se inscreva, nós estamos lá em aula de teologia e estamos sempre aqui à disposição dos irmãos. Deus abençoe, muito agradecido mesmo. Sucesso a todos aqui da programação. Obrigado, queridos. O programa vai encerrando por aqui. Se quiser me encontrar também nas redes sociais, é só procurar Luaran Lins lá no Instagram, Facebook ou YouTube. São Luís segue aí com Kate Marrone. Até a próxima edição do programa Na Roda. Um dia excelente na presença de Deus. Tchau, tchau. Paz. O programa Na Roda dos Esclarecedores acabou. Mas fique tranquilo. Acesse r92.com.br ou nosso aplicativo e ouça esse e outros programas.